Só um momento, já retorno aqui. Ok, bom dia então para todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos voltando para o nosso encontro, que a gente está estudando o Taratantra Shastra. O Taratantra Shastra é um comentário, são as... Shastra significa comentário. O Taratantra significa o Tantra superior, o mais elevado dos Tantras. O que é o Taratantra Shastra? É um texto que surge mais ou menos no século III depois de Cristo, que vem a partir, que é trazido, né, um comentário de Asanga sobre os ensinamentos que ele recebeu de Maitreya. Então, são 5 livros dos 5 tratados de Maitreya comentados pelo Asanga, e o 5º tratado é o Taratantra Shastra. E ele trata, o assunto dele é a mente de Buda que está presente em todos os seres. Esse tratado está dividido em 7 partes. Nós já vimos 3 dessas partes, que é Buda, Dharma e Sangha, e a gente está na 4ª parte, na parte central do tratado, cujo tema é Tathagata Garbha. Tathagata Garbha significa Tathagata é o Buda, é o desperto, aquele que é tal qual ele é, né? Conseguiu realizar a sua verdadeira natureza. Tathagata, né? Vem de Tatata, que significa ser aquilo que se é. E Garbha significa semente, ou embrião, ou essência. Então, Tathagata Garbha pode ser traduzido como a essência do estado de Buda, uma essência da mente de Buda, que é o que está presente em todos os seres. Nós já vimos um pouco sobre esse texto, esse tema, né, desse essa 4ª parte do tratado. A gente já estudou bastante dela, e a gente está vendo agora especialmente o que é chamado de os 9 exemplos. O que é, do que se trata? O que é esses 9 exemplos? Nesse trecho, nessa parte do tratado, dessa 4ª parte do tratado, Maitreya fala especificamente sobre a mente essencial de todos os seres, que é a mente de Buda, que se encontra em estado não manifesto plenamente. Não que ela seja diferente, não existe diferença entre ela, a mente de Buda que existe nos seres, e a mente de Buda que existe nos Budas. A mente de Buda é de uma qualidade só, é o Dharmakaya. Ela não é maior ou menor em um lugar ou em outro, em um ser ou em outro. Ela é sempre a mesma. Ela não tem nascimento e não tem fim. Ela não tem origem, nem meio, nem fim. Ou seja, ela sempre existiu, existe hoje e vai continuar existindo sempre, exatamente igual o tempo todo. Ela não muda. Ela não aumenta e ela não diminui. E ela está presente em toda parte, em todos os seres, em todo o universo. Não existe um lugar do universo onde exista mais mente de Buda e um lugar que exista menos mente de Buda.
ou um lugar em que a mente de Buda seja de uma qualidade inferior ou superior à de um outro lugar. Ela é exatamente igual em todos os seres, né? Em nós e nos Budas. Mas então qual é a diferença? Nós olhamos para os Budas e vemos a enorme diferença que existe entre nós e os Budas. A gente sabe que a diferença não está na essência, na mente de Buda. A diferença está nas impurezas que são produzidas pela ignorância, que fazem com que a mente de Buda nos seres ela não se manifeste tal como ela é. Ela fique escondida, adormecida, impedida de se manifestar. Então, o caminho do despertar não é um caminho para adquirir alguma qualidade que a gente não tem, nem o caminho do despertar é um caminho em que a gente deve fazer uma purificação dos véus que encobrem a mente de Buda que já existe em nós. Quando nós conseguimos fazer esse processo e eliminar completamente toda a ignorância, então o que acontece é que, sem nenhum véu da ignorância, a gente tem a plena mente de Buda manifesta. Nesse capítulo, né, nessa parte do livro, que ele fala do Tathagata Garbha, ele fala especialmente sobre a mente de Buda que está presente nos seres. O capítulo seguinte, capítulo 5, ele vai falar sobre a mente de Buda presente no Buda. Então, o capítulo 4 está falando dos seres, e o capítulo 5 se refere ao despertar, o que é, quais é as características dessa mente de Buda no despertar. O capítulo 6 vai falar sobre as qualidades da mente de Buda, e o capítulo 7 vai falar sobre a atividade da mente de Buda. Isso para a gente poder se situar. Então, a gente está nessa parte do nosso estudo que trata da mente de Buda que está presente nos seres. Nós já vimos uma parte do estudo e agora a gente está numa outra parte do estudo que é chamada de os 9 exemplos, em que ele dá 9 exemplos de como é esse germe de Buda, essa semente de Buda, essa essência de Buda, recoberta de impurezas, das impurezas da mente conceitual que está presente nos seres, as impurezas produzidas pela ignorância. Então, a gente viu que esses 9 exemplos são descritos assim. Esse tratado, né, como todos os tratados, eles são extremamente sintéticos, né? Não existe uma, uma elaboração como um hábito que nós temos na hora de escrever alguma coisa em que a gente fala 1000 coisas e no final a gente está dizendo só uma coisinha só, né? A gente descreve, a gente quer falar de determinado assunto, a gente escreve um parágrafo imenso para falar de uma ideia só que poderia ser resumida em poucas palavras. Então, esses grandes tratados, né, eles são extremamente sintéticos. Eles conseguem reduzir os assuntos em uma ou duas palavras. Os comentários sobre o texto do tratado, eles pegam essa palavra e revelam todo o conteúdo, todo o significado que está presente nessa palavra. Então, os comentários eles conseguem abrir para a nossa compreensão o que está sintetizado no texto principal. Então, sobre esses 9 exemplos, a gente vê no texto principal o seguinte: Buda, lótus apodrecido, mel, abelhas, casca, grão, lixo, ouro, tesouro, terra,
pequeno fruto, semente. Trajes sujos, a imagem do vencedor. Uma pobre mulher, no seio, o futuro rei. Depois, molde de terra, a preciosa estátua. Esses são os 9 exemplos. Então, a partir do texto original de Maitreya, a Zanga faz um comentário, onde ele vai pegando cada um desses, desses exemplos e vai explicando cada um deles. Então, a gente já viu, só para a gente poder estar situando, né? Buda, lótus fenecido, que é o exemplo de uma imagem do Buda dentro de uma flor de lótus que já perdeu seu brilho, sua cor, seu cheiro e que já está se desfazendo, está murcha. O segundo exemplo é o mel cercado, o mel produzido pelas abelhas, né, cercado por um enxame de abelhas. Essas são imagens da presença da mente de Buda dentro de todos os seres, dentro de nós, né? É como um mel no meio de um enxame de abelhas. Depois, casca grão significa como a semente que é saudável, que é um alimento, que está contida dentro da casca dela. Então, por exemplo, a casca do arroz, a casca do trigo. Então, a semente dentro da casca. É assim a imagem da mente de Buda dentro da nossa mente conceitual. Lixo ouro significa uma quantidade de ouro escondida no meio do lixo. Depois, tesouro terra significa um tesouro enterrado um tesouro enterrado, né? Todos esses a gente já viu o significado deles. Eu só vou voltar neles pontualmente. O tema de hoje, nosso próximo tema é pequeno fruto, a semente. É disso que a gente vai tratar agora. Sobre os outros exemplos e todo o conteúdo do Karatantra Shastra, vocês podem ver os ensinamentos que tem, que foram tão gravados, né? Que tem até o dia de hoje, né? Então a gente vai pegar aqui o sexto exemplo, que significa a semente dentro do fruto. A imagem é a semente de uma árvore que está contida dentro do fruto. Ele fala especificamente da mangueira. Então, esse exemplo é uma manga que contém em si a semente de uma mangueira. Ou ele fala também de uma palmeira, em outro momento ele fala de uma bananeira. Então, o fruto e em referência à árvore, né? Vamos ver aqui o que diz no texto em sânscrito e vamos entender o sentido disso, né? O que a gente... vamos ver aqui, depois eu faço... volto lá no começo e faço uma costurada aqui, no começo dos exemplos. Então ele diz o seguinte: da mesma forma, dentro do fruto da mangueira, da manga, né, ou da palmeira, etc., encontra-se dotado de qualidades indestrutíveis o embrião da semente dessas árvores. Ele fala especificamente isso, o embrião da semente, que é a semente tem aquela parte central dela onde está o embrião da árvore. A semente ela faz uma espécie de uma proteção. Em volta da proteção dessa semente, né, que é o caroço da fruta, a gente tem a polpa da fruta, que forma uma carne que reveste essa semente.
E assim, como uma forma de proteção e também uma forma que a gente sabe de propagação, para que outros animais possam pegar e levar essa semente para comer esse fruto em outro lugar e levar essa semente para mais distante de onde ela está. Obrigado. Levar para um outro lugar. Em volta dessa polpa, que é saborosa, a gente tem ainda a casca, né? A casca, por exemplo, no caso da mangueira, uma casca é uma pelezinha fininha, o pêssego também é uma pele fininha. Mas outras frutas, como o jatobá, por exemplo, é uma casca dura, né? Pesada. Então, o que a gente tem? O germe, a estrutura da semente, a polpa da fruta e ainda a casca. A ideia que ele diz é o seguinte: essa a casca dessa fruta, ela contém o, o germe da planta, que vai produzir a planta. Se você pegar a polpa da fruta, não vai produzir a polpa da mangueira não vai produzir uma mangueira. Se a gente pegar o caroço da mangueira, só o caroço, a parte de fora, tirando o miolo dele, não vai produzir uma mangueira. A única coisa que vai produzir uma mangueira é o que está o germe, a essência que está ali dentro do caroço. Essas outras coisas são envoltórios, né, que escondem esse caroço. Esses envoltórios, quando a gente fala sobre a mente de Buda, a imagem, transpondo a imagem para o nosso tema, que é a mente de Buda nos seres, o que ele está dizendo é que a mente de Buda nos seres encontra-se envolvida por camadas. E essas camadas são produzidas pela ignorância. A ignorância produz essa série de camadas que impedem, que, que guardam, de uma certa forma, que guardam, sim, a mente de Buda, que é a essência que está ali. No caso da natureza, todas essas camadas, elas protegem o germe de uma certa forma, ajudam na sua propagação. Mas elas precisam ser desfeitas para que a árvore possa crescer. Se a casca se o caroço não se romper, não vai, o broto não vai sair e a árvore não vai crescer, né? É que nem um ovo, né? Se não quebrar o ovo, o, o passarinho ele não vai conseguir sair de dentro, né? Então, da mesma forma, a gente tem esse caroço precisa ser quebrado, ele vai ser quebrado e aos poucos ele vai ser desfeito, ele vai ser inclusive aproveitado para a nutrição da própria planta que vai surgir. Todos esses envoltórios, eles não são a nova árvore. Eles estão simplesmente contendo a essência da nova árvore. A única coisa que eu vou dizer que se eu pego uma mangueira, se eu pego uma manga, a única coisa dessa manga que vai no futuro ser uma árvore grande com uma mangueira é aquele miolinho que está dentro do caroço. Isso sim é o que vai continuar. Todas as outras coisas não fazem parte da árvore. São envoltórios, mas que não fazem parte da árvore. A mangueira final, ela não vai ser maior ou menor se por conta da casca do caroço ou por conta da própria polpa ou da casca da fruta. Isso ela nem sabe da existência disso, porque isso não, ela está imaculada, elas são coisas completamente diferentes assim. Não são não são não fazem parte
daquilo que vai se tornar árvore. Essa é é a essência dessa imagem. A mente de Buda nos seres, ela está cercada por envoltórios, né, que não fazem parte da mente de Buda, mas impedem ela de se manifestar. Certo? Vamos voltar aqui para o texto para a gente seguir o comentário. Então ele diz o seguinte: dotado de qualidades indestrutíveis, o embrião da semente dessas árvores, né? Plantada na terra e em contato com a água, etc., pouco a pouco este embrião se aproxima da estatura do rei das árvores. No texto em tibetano ele diz assim, essa parte final: a real substância do rei das grandes árvores se formará progressivamente. Veja como essa imagem está construída. Não é uma árvorezinha qualquer, não é uma goiabeira, não é um arbusto. Aqui ele está falando do rei das árvores, ou seja, de uma grande árvore. Como que uma grande árvore está contida no germe de uma semente, que é uma coisa bastante pequenininha. Quando a gente vê o miolo da semente, a gente não imagina que esse miolo da semente, se você der as condições adequadas, ele vai se transformar numa árvore gigantesca, certo? É um rei das árvores porque é um Buda, né? Essa árvore gigantesca de que ele está falando aqui é o estado de Buda, que vai surgir a partir dessa essência que está dentro do caroço, né? O parágrafo seguinte, ainda, ele diz o seguinte: como o embrião está coberto do tegumento, aqui ele está falando de toda da semente, do caroço da semente, da polpa e dentro da pele do fruto, ou seja, tem uma cascazinha no final. A pura essência dentro dos seres está coberta pela ignorância. Então, essa é a essência da imagem. Tudo que está em volta do germe da árvore representa para nós a ignorância, que envolve completamente o, a mente de Buda que existe em nós. De que ignorância que ele está falando aqui? É a ignorância sobre a nossa verdadeira natureza. O ponto fundamental é que nós não nos reconhecemos enquanto mente de Buda. A mente de Buda, a essência da mente de Buda, ela aparece e nós não nos reconhecemos nela. Não percebemos que ela é a nossa natureza. A gente se identifica com o nosso eu. Por que isso? Porque como nós não reconhecemos que a nossa natureza é a mente de Buda, nós somos tomados pela ignorância, a ignorância de que nós somos a mente de Buda, nós somos Buda. Então, essa ignorância fundamental é o primeiro véu que forma aquela casca da semente, do caroço, né? Ela já impede a gente de perceber a natureza que é a mente de Buda. Então, nós vamos nos identificar com o quê? Com o que é a ignorância. Se você não percebe a verdade, você está percebendo uma mentira, uma fantasia, uma ilusão. Então, essa primeira camada da ignorância é a camada da ilusão, da fantasia, da mentira, do erro, que nos afasta da verdade. A verdade é a verdadeira natureza nossa.
E não nos identificando com ela, nós nos identificamos com uma fantasia, uma ilusão, um arremedo, uma coisa, uma mentira, que é aquilo que é a forma com que nos identificamos. Aquilo que a gente acha que é, quando nós olhamos para nós mesmos, aquilo que nós achamos que nós somos, não é o que nós somos de verdade. É uma mentira, é uma ilusão de ótica que surge do fato da gente não perceber a nossa verdadeira natureza. Isso é a ignorância. A partir da ignorância, como a gente não percebe a nossa verdadeira natureza e como a gente se identifica com uma coisa que não existe, a partir daí surgem várias outras elementos que vão complicando. Nós vemos, nós separamos aquilo que percebe e criamos um objeto que é percebido e pensamos que existe uma diferença entre quem percebe e aquele objeto que é percebido. Ou seja, vem uma nova camada que é o véu da dualidade, que separa as coisas, aquilo o mundo de dentro, o mundo de fora. A partir dessa dualidade vai surgir o quê? Vai surgir as, a, vão surgir os três venenos. Os venenos do apego, da aversão e dessa indiferença. São os três venenos que brotam a partir dessa dualidade. A partir desses três venenos, então vocês veem mais um véu, né, cobrindo. A partir desses três venenos aparecem as emoções perturbadoras. As cinco, na verdade, são 84 mil emoções perturbadoras. Elas são resumidas em cinco, né? Então, essas cinco emoções perturbadoras, cinco grandes, né, elas são produzidas por esses três venenos, que é o orgulho, a vaidade, a inveja e os ciúmes, a, o ódio, a aversão, a ignorância e o apego e a avareza. Então, dessas cinco emoções perturbadoras, elas nos induzem a fazer ações. E essas ações criam marcas na nossa mente, que são o que a gente chama de karma. Então, a gente tem uma sequência dos vários véus, né? Desde a ignorância fundamental, dualidade, os três venenos. Desses venenos surgem as emoções, dessas emoções surge o karma. Então, cada vez que a gente avança, mais distante a gente fica da nossa essência original. Então, como o embrião está coberto do tegmento, dessa polpa do fruto, a pura essência dentro dos seres está coberta pela ignorância e tudo que decorre da ignorância. O texto ele fala ignorância e etc. O texto em sânscrito tem aqui um etc, ou seja, a ignorância e o que decorre dela. Confiando em tal ou tal meio apropriado, ela se aproxima também, pouco a pouco, da estatura do rei dos sábios. Vocês veem que essa estrofe ela é um contraponto da anterior. Na anterior, a gente tem o fruto, que é dotado das qualidades indestrutíveis, que são as qualidades de ele produzir a árvore final. Então, ele fala o embrião, o germe dessa semente. Esse fruto, quando ele é plantado na terra e em contato com a água, pouco a pouco ele se aproxima da estatura do rei das árvores. Então, a mente de Buda, que está coberta pela ignorância em nós,
Quando ela se submete a tal ou tal meio apropriado, ela também vai se aproximando pouco a pouco da estatura do rei dos sábios. Então, o que vai fazer com que a nossa mente de Buda, como embrião, se desenvolva a ponto de podermos realizar o estado de Buda, que é a estatura do rei dos sábios, é algo semelhante a plantar essa mente na terra, colocá-la em contato com a água, oferecer para ela alimento, luz do sol, calor, ar, todas essas coisas que são as coisas necessárias para o desenvolvimento da semente, simbolicamente, é claro, né? No texto em tibetano dessa estrofe, a tradução é um pouquinho diferente, assim. Traz alguns elementos interessantes. Da mesma forma, a pura essência do Dharmadato, aqui ele já fala, é o Dharmadato, né? A mente de Buda é o Dharmadato. Está contida dentro do tegumento da pele do fruto da ignorância. Então, a nossa mente habitual é o fruto da ignorância que contém o germe do Dharmadatta, que é a essência do Dharmadatta, em todos os seres. Aí ele fala do fruto da ignorância, etc. A ignorância e tudo que vem em seguida, né? A raiva, a aversão, etc. Mas apoiando-se sobre as boas condições da virtude, que ela se tornará progressivamente a real substância do poderoso vencedor. A real substância do poderoso vencedor é o estado de Buda. Então, para que essa mente de Buda que existe em nós se torne a mente de Buda que está nos Budas, ela vai fazer isso apoiando-se em boas condições de virtude. Então, o que ele está chamando de água, solo, alimento, ar, calor, luz, aqui ele está explicando que isso, no nosso caso, na questão da mente de Buda, significa as condições de virtude. Ou seja, a nossa prática, a virtude produzida pela nossa prática, os méritos produzidos pela nossa prática, são as condições que vão fazer com que a mente de Buda que está em nós se desenvolva a ponto de se tornar o rei das árvores, tomar a estatura de um Buda. Vamos ver aqui então agora a síntese, que é a próxima estrofe. Da mesma forma que, graças às condições favoráveis de água, sol, de luz, de vento, de solo, de tempo e de espaço, uma árvore nasce da abertura do tegmento do fruto da mangueira ou da palmeira. Essa é uma imagem muito bonita, né? Porque você vê, reunindo essas condições favoráveis, que são todas elas podem ser exploradas simbolicamente, né? A água, o sol, a luz, ou no texto em tibetano, a luz do sol, né? O vento, o solo onde ela está, o tempo e o espaço, ou seja, inclui também o tempo que leva para essa maturação, para esse desenvolvimento acontecer. Uma árvore nasce da abertura do tegumento do fruto da mangueira. Então, o caroço da mangueira, ele se rompe, ele racha. E a partir dessa pequena rachadura, o broto da mangueira, ele sai de dentro do caroço. A fruta já apodreceu, já se desfez e tudo. Não sei se vocês já viram isso, né? Uma mangueira brotando do caroço, né? Mas ele, de todas as sementes é assim, ele rompe o caroço com o broto, e esse broto vai também buscar o seu caminho para poder sair de dentro da terra e finalmente encontrar o ar e fazer com que as suas sementes, as suas raízes se enraizem, etc.
Continuando aqui. Assim, o germe da semente do perfeito Buda, que está no interior dos kleshas, que são esses kleshas? Os kleshas, que são traduzidos por impurezas, é um termo que existe, sânscrito, para as emoções perturbadoras. Todo esse conjunto emocional que existe dentro da nossa mente conceitual. Então, o germe da semente do perfeito Buda, que está no interior dos kleshas, dos seres, como dentro da casca de um fruto, se põe a crescer, e graças a tais ou quais condições favoráveis, ele se torna a árvore do Dharma. Certo? Esse é o ponto. Essa imagem mostra a essência da mente de Buda, que está presente numa semente, e o momento em que ela rompe essa semente e começa a se desenvolver para se tornar completamente a estatura de uma árvore, a estatura do Buda. E que isso depende de condições favoráveis. Sem essas condições favoráveis, a mente, a mente de Buda não, esse germe da mente de Buda não se desenvolve. Da mesma forma, se a gente não pegar essa semente da mangueira e ela ficar num lugar onde ela não recebe água, não tem um solo adequado, não tem luz para poder se desenvolver, ela não vai, ela não vai brotar. Por si só, ela não vai brotar. Ela precisa de condições, porque ela precisa romper essa casca, né, do caroço. E isso vai acontecer com essas condições, porque é a partir da umidade, né, que a semente vai estar em contato com essa umidade vai fazer com que ela incha, né, o suficiente para ela poder romper a casca do caroço, né? E aí encontrar um caminho para poder sair. Vamos ver o que diz aqui Jangon Kultru sobre esse texto. O que a gente viu? A gente tem o ensinamento de Maitreya e depois a gente tem o comentário, isso que a gente viu. O ensinamento de Maitreya, em seguida vem um comentário de Asanga explicando esse ensinamento. Agora a gente vai ter como que Jangon Kultru explica esse comentário do Asanga. Ele diz o seguinte: a semente contida no fruto de uma mangueira ou de árvores semelhantes possui a propriedade indestrutível de brotar. Essa é a ideia central. Uma vez que receba terra arada, água e outras condições, a substância de uma árvore majestosa surgirá gradualmente. Vocês veem que a imagem implica de que a árvore final é uma árvore muito grande, é uma árvore majestosa. Embora esteja contido dentro da casca do fruto de uma manga ou de uma árvore nigroda ou de árvores semelhantes, a árvore nigroda também é uma árvore muito grande que havia na Índia, né? Existe ainda. A semente de uma árvore tem a capacidade de gerar uma árvore poderosa. Ela possui uma propriedade indestrutível. Que propriedade é essa? De se tornar uma árvore gigantesca, né? Pois não há obstáculo que possa obstruir a brotação do broto. Se as condições estão presentes de uma forma adequada, não tem obstáculo para o broto. Ele vai rompendo, ele contorna todos os obstáculos e ele sai, né? Se tiver uma pedra no caminho, ele contorna essa pedra e ele sai, ele brota. Se ele tiver as condições. Se tiver sem água, por exemplo, ele não vai conseguir brotar, mas se tem as condições, ele vai brotar, né? Não existe obstáculo que possa obstruir a brotação do broto. Uma vez reunidas todas as condições necessárias, como terra bem arada, água, esterco, calor e assim por diante, ela se desenvolverá gradualmente
em substância até que um verdadeiro rei das árvores surja. E aqui, então, o significado disso. Ele colocou o exemplo e agora ele explica o significado. O fruto, que consiste na ignorância e nos outros defeitos dos seres, contém na cobertura de sua casca o elemento virtuoso do Dharmakaya. Aqui, a imagem do fruto mostra o fruto como a ignorância. Essa é a, a história. É como se você achasse, você, a sua essência, a sua verdadeira natureza, é o germe da mente de Buda que está contido no interior da semente. Mas, envolvendo isso, existe o fruto, que é a ignorância. O fruto é agradável, o fruto é belo, ele é uma imagem que nos desejável. Então, a gente que não sabe que a nossa natureza é o germe que está escondido dentro do caroço, a gente acha que a nossa natureza é o fruto e a casca, né? Você vai pegar a manga, você vai tirar a polpa, vai comer a polpa, pode ser até que faça alguma coisa com a casca, vai pegar o caroço e vai jogar fora. Não é isso que a gente faz? Porque a gente não é isso que a gente faz. A gente não identifica a nossa verdadeira natureza, a gente se identifica com algo que nós não somos, que é algo que é falso, que é uma mentira e que vai se desfazer, que é impermanente, né? Essa polpa da manga, ela vai se desfazer com o tempo, né? O que vai dar origem a uma nova árvore é o germe que está dentro da semente, que é aquilo que a gente jogou fora, né? Então, o fruto que constitui a ignorância, ele contém, quando ele fala que ele contém, significa que, primeiro, que dentro de cada fruto desse existe lá no centro a mente de Buda. O que que ele está querendo dizer? Dentro de todos os seres que possuem uma mente, existe no fundo a mente de Buda. Esses seres são os frutos. Então, tem mangueiras, tem mirtilos, tem amoras, sabe? Tem morangos e tem jacas, tem todos os tipos diferentes, né? De frutas, de todos os tipos de seres diferentes. Mas todos eles possuem a essência da mente de Buda dentro do caroço, do fruto. É, e o que tem dentro do caroço do fruto o Dharmakaya, é a mente de Buda. Essa é a imagem, está presente em todos os seres. Isso é um caminho de explorar esse símbolo. O outro caminho é que essa essência ela está escondida, ela está recoberta por tudo que vem, que é o fruto. Esse fruto ele não é uma proteção para a semente, ele é algo que esconde a semente, né? É a essência. Da mesma forma, ao confiar na virtude, este elemento também se transformará gradualmente na substância do rei de Muni, dos Munis. Ao confiar na virtude, ou seja, essa essência da mente de Buda, confiando na virtude, é o germe da semente se desenvolvendo a partir da água, do solo, da luz, do vento, do tempo, do espaço, etc. Isso é o que a gente chama de a virtude. Para nossa mente, o equivalente a essas condições que permitem que a semente se desenvolva são as virtudes. E as virtudes está relacionada com os méritos das nossas ações benéficas, né? O fruto que consiste nos venenos mentais, na ignorância e nos outros defeitos dos seres,
contém na cobertura de sua casca o elemento do Dharmakaya, a extensão de toda virtude. Então, o fruto, né, que na verdade a gente sabe que ele é a ignorância, os venenos, as emoções perturbadoras, o karma, todo o karma, todos esses outros véus, eles escondem no seu interior, no fundo, o Dharmakaya, a mente de Buda, que está presente em nós. Mas a gente não vê, porque a gente vê a aparência externa do fruto, né? O fruto, que consiste nos venenos mentais, na ignorância e nos outros defeitos dos seres, contém pela na cobertura de sua casca, significa sua casca e toda a polpa e todos esses vários níveis de cobertura, contém o elemento do Dharmakaya, que é a extensão de toda virtude. Aqui está falando extensão de toda virtude, é a extensão do bem, da verdade. Semelhante ao modo de uma árvore poderosa, que uma árvore poderosa surge quando todas as condições favoráveis para o seu crescimento estão presentes, esse elemento também se transformará na substância de um Buda, um rei dos Munis, quando se confia na condição necessária, que é qual é a condição necessária para que essa semente de Buda se desenvolva até o estado de Buda. Qual é a condição necessária? Qual é essa virtude que ele está falando? Bodhicitta pode ser, é uma. A gente viu isso na sexta-feira. Bodhicitta. Sabedoria. A Prajnaparamita. Né? Bodhicitta e Prajnaparamita. O que que é essa virtude? A virtude das duas acumulações. O que que é? Qual é o caminho que o Buda nos ensina? O caminho que o Buda nos ensina é a forma que a gente faz com que a nossa mente de Buda ela consiga se desenvolver a ponto de se tornar um Buda completo. Isso é feito a partir das duas acumulações. É o começo do nosso caminho. A acumulação de méritos e a acumulação de sabedoria. A acumulação de méritos, que foi descrito como bodhicitta, a acumulação de méritos significa todas as atividades realizar. Primeiro, a gente deve parar de fazer o mal, primeira coisa, interromper esse processo. Utilizar toda a nossa energia para fazer todo o bem possível e, portanto, acumular os méritos das nossas boas ações. Isso vai nos dar recursos, né? E a sabedoria, que é a qualidade que a gente adquire com a meditação, a compreensão. O que que é essa sabedoria? É a sabedoria da vacuidade, é a compreensão final de que a natureza de todas as coisas é a vacuidade. Isso surge da meditação. Então, acumular sabedoria é a prática de acumulação dessa compreensão da vacuidade e que surge da meditação, porque a nossa mente conceitual não é capaz de alcançar esse estado, essa realização. Ela precisa ser rompida da mesma forma como a mente de Buda precisa como o germe da árvore precisa romper o caroço para poder sair, a gente precisa romper o caroço da nossa mente conceitual para poder se abrir, para poder perceber a vacuidade tal qual ela é. Então, essa é a acumulação de sabedoria, ou de conhecimento primordial. E a outra acumulação de méritos é, com o exemplo da bodhicitta, da compaixão, todas as ações que a gente faz para o bem dos seres, todas as ações meritórias, elas são a fonte dos méritos. Com méritos e sabedoria, a gente acumulando méritos e sabedoria, a gente está acumulando na planta o esterco, a água, o ar, a luz do sol, todas as condições que a planta precisa para crescer.
A gente não precisa de tantas, a gente precisa só de duas: mérito e sabedoria. É mais fácil. Então, quando se confia na condição necessária, que é a virtude das duas acumulações, e assim se percorre gradualmente os caminhos e os níveis. Os caminhos e os níveis. Aqui ele está falando do caminho do Bodhisattva, certo? A gente tem o caminho da acumulação de mérito e sabedoria. Depois a gente tem o caminho da junção, que é quando a gente já alcançou bastante mérito e sabedoria, a nossa prática nos leva até um estado onde a gente tem a primeira percepção da vacuidade. Isso significa o caminho da a primeira percepção da vacuidade é o caminho da visão, é o que acontece na primeira terra de Bodhisattva. A partir daí, nós temos o caminho da meditação, que vai desenvolvendo essa visão até a oitava terra de Bodhisattva, onde a gente entra no caminho do não aprendizado, né? Que é o que vai nos levar até a passar o ponto final, que é passar para o estado de Buda. Então, esses caminhos que ele está falando aqui, e os níveis, são os 10 níveis de Bodhisattva, desde o primeiro até o 10º. Né? É disso que ele está falando. Então, o que, que a gente viu, que eu falei que eu ia costurar lá de trás? A imagem do Buda dentro de uma flor de lótus fenecida é a imagem da mente de Buda, o Dharmakaya, como a gente está vendo, recoberto pela emoção, pelo veneno do apego, do desejo e apego. Porque um lótus é algo que estimula o nosso desejo e o nosso apego. E quando e esse desejo e apego, o objeto, ele não permanece sempre belo e agradável. Ele vai ficando feio, sem cor e mal cheiroso, né? Mas lá dentro está a mente de Buda. Essa é a mente de Buda cercada pelo veneno do desejo e apego. O mel cercado por abelhas representa a mente de Buda cercada pela nossa aversão, a nossa agressividade, a nossa irritação, todos esses aspectos da raiva e da aversão. São representados pelas abelhas furiosas que ficam em volta do mel e não deixam a gente chegar no mel. Esse é o exemplo, é o segundo exemplo. O terceiro exemplo, a semente dentro da casca é como se a gente pega, a gente tem arroz, mas a gente não pode comer o arroz sem ter descascado ele, né? Porque não vai nos fazer bem, né? Então a gente precisa retirar a casca para que a gente tenha o alimento nutritivo, que no caso é o grão de arroz. Então, esse alimento nutritivo é a mente de Buda, e ele está envolto pela casca da ignorância. Se a gente comer a ignorância, a gente vai passar mal, se a gente ficar comendo a casca. Se a gente precisa comer o grão, que é a mente de Buda, que é a verdade, etc. Né? Então, esses são os três venenos. Os primeiros três exemplos que a gente vê estão relacionados com esses três venenos. O quarto exemplo que aparece é o ouro no lixo. Esse exemplo ele diz o seguinte: uma pessoa, um viajante, estava percorrendo um caminho. Esse viajante são todos os seres, certo? Ele está percorrendo um caminho, são os caminhos do Sansara. E numa determinada curva do caminho, da sua carga, ele cai para fora da estrada uma quantidade grande de ouro puro, uma grande peça de ouro puro. Esse ouro que cai para fora da estrada, ele cai dentro de um pântano
que é um pântano e um esgoto ao mesmo tempo, e um lugar onde se joga lixo. Então, a imagem é, dentro daquele lugar mal cheiroso, que tem excrementos e que tem lixo, está mergulhado uma quantidade de ouro puro. O viajante foi-se embora, não faz mais parte da história, né? O que conta a história do exemplo é uma divindade passando por ali percebeu que dentro daquele pântano ali tinha uma peça de ouro puro. Então ele procura as pessoas, encontra algumas pessoas que estão passando e ele vai avisar: olha, se vocês forem ali naquele lugar que todo mundo está evitando porque cheira mal, e cavar, vocês vão encontrar uma peça de ouro puro. Aí as pessoas vão lá e retiram o ouro. Por que que a divindade faz isso? Porque o ouro não pode ficar escondido no meio da sujeira, ele não tem nenhuma utilidade ali, né? Se você retira o ouro, limpa de toda a sujeira, ele vai exercer o seu verdadeiro, a sua verdadeira, é, sua, sua verdadeira razão de ser. Ele vai ser utilizado para aquilo para o qual ele é feito, né? Ou para formar uma estátua, ou para ser um dinheiro para comprar coisas, ou o que quer que seja. Mas ele vai cumprir a sua verdadeira função. Enquanto ele está escondido no meio do pântano, ele não é absolutamente nada. Então, essa é a motivação dessa divindade. Aí ele está dizendo, da mesma forma, o Buda reconhece escondido no lixo e no esgoto da mente dos seres, né? Desse pântano fedido da mente dos seres, percebe que lá dentro existe a essência de Buda, a mente de Buda, como um ouro puro, mas que está escondido no meio de muita sujeira e que não tem utilidade nenhuma. Essa imagem, a mente de Buda, de nós seres, né, sencientes, ela está sem nenhuma utilidade, recoberta por um monte de sujeiras e de imundícies. Então, o que que o Buda faz? Ele vai e avisa os seres de o que que eles devem fazer para poder limpar aquele espaço, para poder retirar dele o ouro com toda a sua pureza. Então, ele faz descer sobre os seres a chuva do Dharma. E essa chuva do Dharma é que vai lavar essas impurezas e que vai retirar do fundo a imagem desse ouro puro. Então os seres, né, os homens do caminho vão lá e começam a fazer a limpeza daquele lugar para poder retirar de lá esse ouro puro. Então esse processo dessa limpeza desse pântano mal cheiroso, cheio de excrementos, a imagem fala que são excrementos, né? Não é só lixo, é excrementos também. Ele limpa todas essas impurezas, vai retirando todas essas impurezas, e isso para que o ouro puro apareça. Isso é o caminho de acumulação, a acumulação de sabedoria e a acumulação de mérito, né? Quando a gente vai estar limpando essas impurezas, a gente está retirando todas as coisas que fazem, que devem ser abandonadas, e a gente está buscando resgatar aquilo que deve ser, que é o desejado, né? Separar de tudo que é o externo, que não faz parte do objeto que a gente está buscando, retirar tudo isso que não, para que ele fique puro, só ele sozinho, né? Sem nada em volta, né? Então esse é o processo que acontece na imagem do caminho da acumulação. Em seguida, o próximo exemplo é um exemplo do tesouro escondido dentro da terra. Você tem um homem pobre que mora num casebre, passando por muitas necessidades. Ele tem fome, ele se veste com andrajos, ele não tem
não tem recursos, tem muita ansiedade, muita angústia pela sua pobreza, né? Mas ele não percebe que a casa dele foi construída em cima de um tesouro enterrado. Como ele nunca se preocupou de cavar um buraco, porque não fazia sentido cavar um buraco ali, ele queria construir uma casa, ele não se deu conta que lá no fundo, a alguns centímetros ou metros de distância da superfície, tem um grande tesouro. Ou seja, ele possui um grande tesouro, mas não sabe da existência dele. Essa é a imagem da mente de Buda dentro de todos os seres. Nós possuímos um grande tesouro e não sabemos da existência dele, que é a mente de Buda em nós. E por isso nós passamos aflições e necessidades inúteis, porque a resposta para todas essas nossas necessidades está ali onde a gente está, no mesmo lugar. A gente não precisa buscar fora, em lugar nenhum. Basta a gente trazer à superfície o tesouro que já está lá. Então a gente já tem aquilo que a gente necessita para suprir todas as nossas necessidades. Mas como a gente não sabe disso, a gente não faz essa extração e aí a gente passa por fome, por misérias, etc. Essa imagem não precisava ser um homem pobre, né? Podia ser até um homem rico, assim, né? Mas o tesouro ser muito maior. Sim, precisava ser um homem pobre, porque não existe nenhuma riqueza externa que seja minimamente semelhante com a riqueza do Dharmakaya, da mente de Buda em nós. Qualquer riqueza exterior, elas são andrajos diante da riqueza da mente de Buda. É por isso que a imagem ela é assim, né? Então, o estado de carência desse homem que está ali é, não precisaria ser necessariamente uma carência de recursos materiais. É uma carência de espírito. O fato dele não perceber a sua verdadeira natureza como a mente de Buda faz com que ele tenha um buraco dentro de si e uma carência, uma necessidade de preencher esse buraco com outras coisas. Ele sempre acha que ele é insuficiente, ele sempre acha que lhe falta alguma coisa. Mas não falta, porque isso tá dentro, escondido, embutido no fundo da sua mente, está ali a natureza da mente de Buda, não lhe falta nada. Mas como ele não tem essa noção, ele sente que ele que tem um buraco, que lhe falta alguma coisa. Essa imagem, a gente tem uma situação diferente. O que a gente chama de a mente de Buda, na primeira imagem, é o ouro puro, escondido no meio do lixo, dos excrementos, de um pântano, etc. Aqui a gente já tem um tesouro, né, equivalente ao ouro puro, mas que está escondido embaixo de uma camada de terra. Não é sujeira, certo? Aqui é só terra. Por que ele está falando de sujeira? Veja bem, no primeiro elemento, quando a gente tem que trabalhar no início do nosso caminho, que é o caminho da acumulação, e a gente tem que trabalhar sobre a nossa natureza, a nossa natureza está recoberta de lixo e de excrementos, que são as emoções perturbadoras, as ideias falsas, o karma negativo, tudo isso são esses excrementos e esse lixo. E esses véus precisam ser removidos. O trabalho que se faz aqui é um trabalho muito mais grosseiro. Quando a gente conseguiu limpar bastante do nosso karma negativo, das nossas emoções perturbadoras, a gente não está tão sob o domínio delas, mas ainda existe um pouco. Conseguimos dar uma limpada nos nossos pensamentos falsos, eles ainda existem, mas são menos. A gente já tem uma condição menos mal cheirosa na nossa mente. Ela fede menos, né? Então, assim, já não é mais a imagem de uma coisa suja.
é a imagem simplesmente de uma coisa entupida, né? A nossa mente está entupida de terra e esconde o tesouro que está lá no fundo. Essa terra que está entupida a nossa mente é todas aquelas coisas que ocupam a nossa mente conceitual, os nossos pensamentos, nossos desejos e etc. Não são tão grosseiros como antes, porque a gente é um bom praticante, a gente já acumulou bastante mérito e bastante sabedoria, mas a gente ainda não consegue ver a nossa verdadeira natureza, certo? A gente ainda tem um caminho para fazer. É por isso que no caminho da junção, ou seja, antes de aparecer a primeira percepção da vacuidade, esse caminho da junção, ele é mais puro um pouco, as condições, do que no caminho da acumulação. No caminho da acumulação, a gente consegue acumular bastante mérito e sabedoria. No caminho da junção, a gente continua fazendo esse processo, mas já está mais fácil e a gente já consegue avançar mais e consegue aprofundar mais a nossa experiência da meditação. Isso representa a descoberta desse tesouro, né, que está escondido embaixo do solo da nossa casa, né? Então, esses são os exemplos que a gente viu até o nosso último encontro. Agora a gente está numa situação do fruto e dentro da sua casca. O que que é que representa esse exemplo aqui na questão dos caminhos e dos níveis, não é? Vamos ver o que mais que diz o Django Couture. Por meio da água, da luz solar, do vento, da terra, do tempo e do espaço, as condições necessárias, a árvore cresce de dentro da estreita mortalha do fruto de uma banana ou de uma mangueira ou de uma manga. Então ele já fala que a polpa da manga, ou da banana ou do coco, que seja, é uma mortalha, né? A mortalha que prende, que encerra e que esconde a essência dessa árvore. Da mesma forma, a semente fértil do Buda, contida na casca do fruto dos venenos mentais dos seres, também cresce a partir da virtude, como sua condição necessária, até que o broto do Dharma seja visto e aumentado em direção à perfeição. Essa é uma imagem muito bonita, que ele já está nos dizendo que a partir dessa acumulação de mérito e de sabedoria que a gente está fazendo de outros exemplos anteriores, a gente vai ter as condições para poder romper com o que nos contém e fazer com que o broto de Buda apareça. Aquilo que é o germe do estado de Buda, que está contido dentro da semente, ele se torna agora um broto do estado de Buda, ou seja, ele está começando a aparecer, né? A gente olha para o broto, uma folhinha pequenininha assim, né? Ali na terra, a gente não olha para ele, a gente não pensa. Isso daqui vai ser uma mangueira de 20, 30 metros de altura, né? Mas, da mesma forma, os seres, né, quando estão começando a despertar a sua natureza da mente de Buda, e ela está começando a realmente se libertar de toda essa casca, aparece esse pequeno broto que aparece, a gente olha, a gente não percebe. Ah, olha só, isso aqui é um Buda, ele está nascendo, né? A gente não percebe, porque é muito pequenininho. Mas à medida que ele vai desenvolvendo, a gente vai começando a perceber que tem um Buda nascendo ali, né? Vai levar um tempo para poder nascer, não é uma coisa assim, né? Na verdade mas não é. E aumentado em direção à perfeição. O que surgiu é umedecido pela água, amadurecido pela luz solar,
aumentado pelo vento, sustentado pela terra, fortalecido pelo passar do tempo, provido da oportunidade de se desenvolver pelo espaço e assim por diante. Devido a essas condições necessárias, uma árvore poderosa cresce gradualmente de sua morada dentro da estreita mortalha da casca da fruta de uma banana ou de uma manga. Da mesma forma, a semente do Buda perfeito, que está contida na casca da fruta dos venenos mentais dos seres, assemelha-se ao broto. Assim como uma árvore cresce a partir do encontro das condições necessárias, a virtude das duas acumulações atua como a condição necessária, com base na qual o broto do Dharma é visto no caminho da visão, aumentado no caminho da meditação e conduzido à perfeição suprema no caminho do não mais aprendizado. O broto do Dharma é visto no caminho da visão. A gente vai voltar nisso mais tarde, daqui a pouquinho. Uma semente minúscula em uma fruta tem o poder de se tornar uma árvore enorme. Não se pode ver a árvore na semente, mas se adicionarmos todas as condições adequadas para o crescimento, como a água, luz solar, etc., solo, a semente, uma árvore poderosa se desenvolverá. Ok. Da mesma forma, a essência de Buda existe em todos os seres, mas está envolvida na casca da ignorância, que gera nossos obscurecimentos emocionais e cognitivos. Se praticarmos a virtude, isso gerará as condições favoráveis para que essa semente da natureza de Buda cresça. Através do acúmulo do conhecimento e virtude, acúmulo do conhecimento e virtude. O conhecimento é a sabedoria, a compreensão da vacuidade. E virtude são os méritos. Né? A semente se desenvolverá no rei dos vitoriosos, o estado de Buda. O paralelo é que, assim como uma árvore com as condições adequadas cresce de uma semente envolta pela casca de uma fruta até se tornar uma árvore, a essência do Buda está envolta na casca das impurezas e, com as condições adequadas, se manifestará no estado de Buda. No exemplo da fruta, a casca corresponde aos obscurecimentos fabricados, trabalhados por aqueles que estão no caminho da visão pelos bodhisattvas no caminho do Mahayana. Aqui ele fala, o exemplo do ouro no lixo, a sujeira corresponde ao apego, à agressão, à ignorância, num estado muito ativo encontrado nos seres comuns. A partir daí a gente começa o nosso caminho em direção ao despertar. No exemplo do tesouro enterrado, o solo corresponde aos traços kármicos latentes de apego, agressão e ignorância deixados nos arhats. Aqui a gente já tem uma sutilização. Todos esses elementos mais grosseiros dessas emoções perturbadoras dos venenos já foram eliminados, mas existem ainda, porque nós temos hábitos mentais, né? Mesmo que a gente limpe o nosso karma, reduza as nossas emoções perturbadoras, melhore os nossos pensamentos, a gente ainda tem hábitos mentais, traços, né, formações kármicas que fazem com que a gente continue criando obscurecimentos na nossa mente. Isso é o que representa o tesouro escondido na terra. Tem um monte de obscurecimentos ainda, que ainda precisam ser trabalhados. No exemplo da fruta, a casca corresponde aos obscurecimentos fabricados, trabalhados por aqueles que estão no caminho do insight. Então, nesse caso, o que tem dessa casca que envolve a fruta é mais sutil do que a terra que esconde o tesouro, mas faz parte desses traços kármicos que fazem com que os obscurecimentos ainda continuem aparecendo na mente do praticante. Ele está retirando esses obscurecimentos. Ele tirou os mais grosseiros e depois tirou os mais densos. Agora não é mais uma quantidade de terra que ele tem que mexer, é uma fruta, né? Uma fruta é mais suave, né? Do que se pegar um monte de terra. Então, essa fruta, essa polpa, ela é suave, ela se desfaz com facilidade. Então, você tem que remover essa polpa
Isso mostra que o que está encobrindo a mente do Buda, que existe em nós, está se sutilizando, tá? Quando chega nesse ponto de sutilização, que é a imagem do fruto, aí é possível acontecer a primeira experiência do insight. Enquanto isso não é possível acontecer, a gente ainda está naquele elemento, né, em que a gente está ainda encoberto de terra. A gente não. É como se a gente fosse retirando terra, até a gente poder tirar o fruto que está ali dentro, né? Essa imagem do fruto, ela é o que reveste, esconde a mente de Buda, foi mais quebrado pela nossa prática, foi mais suavizado. Então, é fácil estar no ponto onde o broto rompe essa casca da semente. O que é isso, romper essa casca da semente? É quando, durante a meditação, você tem a experiência da meditação, você tem a primeira percepção da vacuidade. Essa primeira percepção da vacuidade, ela não é uma coisa conceitual, não é feita pela mente conceitual. Mas de quando a gente conseguiu silenciar a nossa mente conceitual, pacificar a nossa mente completamente, a gente não está preocupado com os pensamentos, a gente está simplesmente contemplando a mente tal como ela é, sem se desenvolver apego ou aversão a nada. Vocês veem que o apego e a aversão ficaram lá para trás, né? Nesse ponto já não tem mais apego nem aversão. Então, é possível que no intervalo entre um pensamento e outro surja um tempo em que nada acontece na nossa mente. E quando esse não tem nada acontecendo, é possível que a gente, então, nesse momento, a gente perceba a vacuidade. Então, isso é uma experiência fugaz. Ela não dura muito tempo, porque a gente não está habituado a isso, mas a gente tem essa primeira percepção, que é chamado primeiro reconhecimento. Então, quando isso acontece, significa que o broto rompeu a casca, certo? Nós deixamos para trás os outros caminhos e entramos nos 10 níveis de Bodhisattva. A partir de agora, a gente está, o caminho da visão é esse caminho que leva a essa, ao brotar dessa semente e leva a gente a ter essa percepção da vacuidade da realidade. Aqui, é, aqui, aqui é um trechinho que eu acho que deixa eu seguir mais pelo raciocínio que a gente está vendo. Então, isso representa, essa imagem representa esse momento. Então, a gente está vendo que todas essas imagens mostram a mente de Buda nos seres envolta em elementos que não permitem dela de se manifestar como ela é. Então, aqui, nesse momento, é o que a gente está vendo também. Mas a gente percebe que em cada momento do caminho, essa imagem da mente de Buda escondida em nós, ela vai mudando. Então a gente já não está mais com a mente envolta num monte de perturbações mentais. A gente já está num caminho de uma sutilização maior. A gente teve esse primeiro reconhecimento. Qual é o nosso caminho pelos próximos níveis de Bodhisattva, que é o caminho da meditação? A gente vai buscar que essa experiência ela continue acontecendo até que ela possa ser uma realização. Aquilo que é experiência na meditação possa ser um estado de realização, um estado em que você entra e fica, né? Então, esse estado esse caminho até alcançar esse estado de realização
é o caminho que a gente chama de caminho da meditação. Ele passa pelos próximos níveis de Bodhisattva, certo? Que é o que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Enquanto a gente vai ficar só aqui com essa imagem do fruto da mangueira. Tem alguém tem alguma pergunta para trazer? Está bem. Então nós vamos encerrar, porque daqui a pouquinho começa a meditação com Lama Sonam. Vamos fazer aqui a dedicatória do Doja Chantuma, página 77. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.